Bom, foi um jogo agradável em ritmo de amistoso. Mirassol 1, São Paulo 1. É a calmaria antes da tormenta. Bora lá analisar esse último confronto da fase de classificação do Paulista e o que vem pela frente nas partidas eliminatórias com a imprensa são paulina. Aliás, antes de qualquer outra coisa, deixa aí o seu joinha e se inscreve no canal. Esse é o Gomes, adiantou demais, bloqueou, conseguiu, deu pro Vinícius, tá na grande área, Galeano, a bola do Vitor! Gol do São Paulo! Salve, salve torcida tricolor! Concluímos a jornada de 12 partidas da fase de classificação do Campeonato Paulista, terminando aí com um empate. O expressinho tricolor foi a Mirassol e empatou com o Mirassol, equipe classificada também para a próxima fase do Campeonato Paulista. Vamos agora para as quartas de final. Um jogo muito tranquilo, um jogo realmente em ritmo de amistoso, que deu para assistir sem sofrimento, sem dramas, e que o São Paulo foi melhor, apesar do empate, foi melhor, principalmente no segundo tempo, praticamente dominou o jogo, e considerando que estávamos com o time em reserva, foi bom para observar jogadores, para motivar o resto do elenco. Afinal de contas, continuamos tendo aí uma longa jornada aí, uma sequência de jogos que vão cobrar desse elenco, que já está sentindo, já está cambaleando aí com a maratona e agora entra na fase aguda de definição do Campeonato Paulista, enquanto termina a fase de grupos da Libertadores. Então teremos essas duas coisas concomitantemente. O Crespo vai ter que fazer opções, ora por um torneio, ora por outro. Nesse jogo ele foi com o expressinho, foi a decisão correta, embora ele tenha feito algumas escolhas de escalação que só dá para explicar se você pensar na sequência de jogos mesmo, tentando entender o que ele está pensando. Bom, vamos lá. Entrou a campo com Lucas Perry, Diego Costa, Rodrigo e Léo, Igor Vinícius, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Wellington, Galeano e Vitor Bueno. Aí algumas surpresas, o Gabriel Sara entrando no lugar do Thales Costa, eu esperava o Thales, entrou o Gabriel, que em princípio é um jogador mais próximo, digamos, da equipe titular. E a outra surpresa, a outra opção que me surpreendeu foi o Galeano no ataque, João Rojas no banco e o Igor Vinícius na ala. Bom, primeiro vamos fazer um pouco de elucubração aqui, o que isso quer dizer. Se o Igor Vinícius jogou, eu desconfio que ele tem a perspectiva de uma recuperação boa do Dani Alves. Porque o Igor Vinícius, em tese, é o substituto imediato do Dani lá na ala, né? Então, se ele se sentiu à vontade para botar o Igor Vinícius nesse jogo, algo me diz que o Dani está se recuperando bem e deve retornar rapidamente à equipe. A escolha do Gabriel Sara no lugar do Thales, eu imagino que seja para dar um pouco mais de ritmo, um jogador que vem de lesão, que tem um potencial enorme, mas que precisa ganhar ritmo para poder disputar a posição mesmo no time principal. E o Galeano no ataque me frustrou um pouco, porque eu queria ver o Galeano na ala e decidiram botar ele no ataque, né? Onde ele rendeu menos hoje, foi frustrante e a gente teve que lidar com isso, assim como a gente tem que lidar com o cachorro brigando com o vizinho enquanto a gente grava o vídeo. Faz parte. Essas são as dificuldades do futebol. Bom, falar um pouco de como foi essa partida. O Mirassol chegou chegando, começou propondo mais o jogo, um jogo aberto, as duas equipes realmente duelando ali de igual para igual, ambas buscando ataque, lances perigosos de lado a lado, e o Mirassol fez um gol que foi uma pintura ali por volta dos 20 minutos, se não me engano, e fez um belo gol, e aí o São Paulo resolveu realmente ir ao jogo, encaixou a marcação, estabilizou o seu desempenho, começou a dominar as ações no meio de campo e passou
a ser mais propositivo e não só um jogo de lá e cá, mas realmente tentar abafar. O Mirassol também teve o reflexo errado de dar uma recuadinha no que deu espaço para o São Paulo. A gente foi, dominou o campo, empatamos ainda no primeiro tempo. Um gol que foi mais contra do que do Vitor Bueno, mas conta a presença do centroavante lá. E aí no segundo tempo voltamos realmente com o domínio das ações. O Mirassol ainda assim teve um ou outro lance de perigo, mas o São Paulo foi muito mais time e o Muralha fez pelo menos 2 grandes defesas, além de outras rebatidas importantes ali de chutes de média distância, que ajudaram o Mirassol a garantir esse empate. Então assim, no geral, o desempenho para o Expressinho do São Paulo tá ótimo. Em termos de resultado, claro que a gente preferia a vitória, mas não muda nada no panorama das coisas, não muda nada. E eu acho que ajudou a mais uma vez integrar esse elenco, mostrar que todo mundo é importante e fazer rodar jogadores, inclusive com algumas entradas aí esperadas, né, de gente subindo da base, o Vitinho ou o Bruno Rodrigues, que tinha ido muito bem na Ponte Preta, tiveram chance de jogar, não muito, mas jogaram um pouquinho. E aí eu acho que o São Paulo sai muito bem dessa fase de classificação. O desempenho do Crespo até agora com a equipe é excelente. Fizemos aí os 12 jogos da fase de classificação, apenas uma derrota, e se contar as 3 partidas na Libertadores, o Crespo tem 15 partidas pelo São Paulo, apenas uma derrota. Agora, não dá pra gente negar que há um aglomerado de empates aí nos jogos recentes, o que eu acho que mostra um pouco do desgaste, mostra um pouco do relaxamento natural da gente ter feito o desempenho no começo do campeonato para realmente não precisar entrar com tudo nessa fase final de classificação, mas vai botar pressão nos jogadores que agora realmente não podem mais deixar passar, não podem ficar empatando. Agora acabou, não dá mais, se empatar sofre. Então temos que buscar um resultado mais assertivo. Vamos para as quartas de final com a Ferroviária, que é um time que a gente não enfrentou, então, mas que fez uma ótima campanha, somou 21 pontos e tudo mais, e é um time que pode nos dar trabalho, felizmente no Morumbi. E depois, bom, a gente vai projetar o que vem depois e ver o que pode estar no nosso futuro aí, caso a gente passe pela Ferroviária, que é uma coisa que a gente não deve contar antes da hora, faz mal, não dá sorte, não é de bom agouro. Bom, deixa eu dar as notas dos nossos jogadores antes da gente fazer essa projeção. Lucas Perry vai com 8, no gol do Mirassol não tinha o que fazer, de resto cumpriu ali a sua função, sem brilhantismo, mas também sem falhas. A zaga eu achei que bobeou um pouco, Diego Costa vai com 6, deu umas rateadas, o Rodrigo, o melhor deles, com 7, o Léo com 6. O Léo até fez uma partida muito boa, até em termos ofensivos, principalmente no primeiro tempo, quando precisava de saída de jogo, ele teve uma proposta mais aguda ali pela esquerda para sair para o jogo, avançar pelo campo de ataque, mas ainda assim não dá pra gente negar que no gol do Mirassol, aliás um golaço, jogada linda, ele é que não acompanha o atacante que está em infiltração ali, o lateral, se não me engano, que está em infiltração, ele não acompanha e o cara sai sozinho para botar pro gol. Então assim, não pode, é zagueiro. Ele pode ter a melhor saída do mundo, pode sair pela esquerda, ele tem o cacoete de lateral esquerdo, que ele jogou um bom tempo como lateral esquerdo, mas não dá. Zagueiro, a tua função principal é impedir os ataques adversários, ele falhou nessa. Se não fosse isso, iria com uma boa nota, mas é uma falha que a gente não pode ignorar. O Igor Vinícius vai com 7, eu esperava mais, né, daquele que seria, digamos, o substituto imediato do Dani Alves na ala. O Igor Vinícius realmente não me convence, ele tem até alguma postura defensiva, ele faz uns lançamentos, umas viradas, mas falta força ofensiva para ele, falta chegar ao fundo. Você vai jogar com ala, 3 zagueiros, o ala tem que chegar no fundo, e ele não faz isso. Então assim, muito complicado. Eu não digo nem o desempenho do Igor Vinícius, talvez se ele fosse um lateral direito funcionasse, né? Porque aí ele não precisa aprofundar tanto a jogada, né? Vai caber ao meio de campo fazer esse aprofundamento ali, ele só vai dar o suporte e vai ficar mais na função defensiva. Mas como ala, realmente deixa a desejar o Igor Vinícius, vai com 7. Rodrigo Nestor, em compensação, fez uma ótima partida. É engraçado, né? Quando você se convence que o cara
vai ficar de reserva, ele vai lá e joga muito bem. Ele fez uma ótima partida, vai com nota 9, teve uma importância muito grande, principalmente a partir do momento que o São Paulo começou a ganhar campo, começou a armar o domínio do meio de campo, ele teve uma importância fundamental nisso. E o Hernanes, que entrou no lugar dele, vai com 8, porque entrou com disposição, chutando a gol, fazendo o que ele sabe fazer, e o São Paulo por pouco não chegou ao segundo gol ali. Gabriel Sara vai com 7, tá voltando, tá sem ritmo, não vi grande desempenho nele, nada que justificasse a presença. Eu até lamento, preferia que tivesse vindo com o Thales, porque eu acho que principalmente antes da gente sofrer o gol, a gente tava sofrendo um pouquinho por só ter um volante ali um pouco mais marcador, que é o Rodrigo Nestor, que não é muito marcador. Ele é ideal como segundo volante, mas faltava aquele Luan, sabe? E acho que Rodrigo Nestor e Thales Costa dão um equilíbrio melhor para esse meio campo defensivo do que a dupla Nestor e Sara. Mas ele optou pelo Sara, o Sara vai com 7, o Thales Costa, que entrou no lugar dele, vai com 8, o Igor Gomes vai com 8. De novo, achei meio apagado, principalmente no primeiro tempo, mas ele tem essa presença e essa chegada no ataque que é super importante, e foi importante a roubada de bola dele para a gente fazer o gol de empate. Foi substituído pelo Vitinho, bacana ver aí nomes novos, né, chegando ao time principal, mas o Vitinho não jogou muito, fica sem nota. O Wellington vai com 8, foi bem pela esquerda, e eu tenho minhas reservas, assim como eu tenho com o Igor Vinícius pela ala direita, com o Wellington na ala esquerda, mas hoje ele foi bem. Ele realmente teve um bom desempenho, melhor do que eu esperava, e assim, melhor do que o Igor Vinícius lá do lado direito. O que é marcante, porque o Igor Vinícius joga mais que o Wellington, assim, em número de jogos, né? O Galhardo vai com 6, apagadíssimo. Eu tava louco para ver ele como ala, realmente para aprofundar aquela jogada que o Igor Vinícius não faz. Em vez disso, acabou indo como atacante, e ali rendeu pouco. Acho que rendeu pouco porque não era também muito jogo para ele, né? Não tinha jogo de correria, ele ia correr muito mais na ala do que ali perto do comando de ataque. Vai com 6. O João Rojas, que entrou no lugar dele, entrou muito melhor. E aí fica uma outra dúvida. O João Rojas não começou jogando porque o Crespo considera que ele é uma peça importante para entrar em jogos mais importantes e decisivos. Acho que pode ser uma explicação, porque normalmente eu iria com o João Rojas nessa escalação, e ele foi com o Galhardo, que em tese não está tão perto do time principal quanto o João Rojas. Então acho que essa foi a escolha, mas quando entrou o João Rojas jogou muito bem, criou altas jogadas lá dentro da área, e de novo quase que a gente fez o segundo gol ali e virou o jogo. Vai com nota 8. E o Vitor Bueno vai com 8, de novo, fazendo a presença boa, teve a participação decisiva no gol, não foi ele que tocou a bola pro gol, mas contou como gol dele, e assim, de vez em quando saindo da área, dando aquele chute da entrada da área, oferecendo opções e variações, que eu acho que também é importante para um centroavante, não ficar só lá dentro da área esperando as coisas acontecerem, mas de vez em quando oferecer variações, puxa, faz o pivô, traz para fora, bate de fora da área. Ele fez isso e fez bem a função, não foi nada espetaculoso, mas foi bem. Então vai com 8. E o Bruno Rodrigues, que entrou no lugar dele no fim do jogo, fica sem nota. Bom, esse foi o jogo, essa foi a fase de classificação. Agora temos que olhar para quartas de final. Quartas de final, o São Paulo pega a Ferroviária. Se passar, não sabemos. Não quero falar. Vamos esperar o jogo acontecer, pessoal. Não se deve, essas coisas não se devem falar. Então assim, se passar, na hipótese de passar, é mais provável que enfrente na semifinal o que sair da chave Mirassol e Guarani, porque são os dois times que têm a menor pontuação e não tem possibilidade nem com uma vitória de chegar nos demais times, né? Quer dizer, até o Mirassol poderia chegar a 20 pontos, e aí a Inter de Limeira, se a Inter de Limeira passar do Corinthians, provavelmente poderia, sei lá, é muito difícil. Muito provavelmente sai de Mirassol e Guarani. Os confrontos são Corinthians e Inter de Limeira, que eu acho que é seguro dizer que o Corinthians é favorito, joga em casa, é um time melhor. Inter de Limeira realmente não me impressionou nesse campeonato.
Acho que o Corinthians não vai ter dificuldades para passar. São Paulo e Ferroviária, que eu me eximo de dizer quem que vai passar. Red Bull Bragantino, que pega a porcaria, e é engraçado porque esse é o único jogo em que o time do interior aí, se sobrepõe ao time da capital num confronto, e a decisão vai ser lá em Bragança Paulista. Foi apertada a diferença de pontos, 23, 21 pontos, mas o Red Bull Bragantino terminou na frente, terminou em primeiro do grupo, mas ainda assim eu acho que o Palmeiras é favorito, né? Mesmo jogando fora, a não ser que vá com o time reserva mesmo, de novo, como eles têm feito, e aí pode ser que não dê para eles. Mas isso não nos diz respeito, porque, de novo, muito provavelmente a equipe que a gente vai enfrentar, se passarmos, será o vencedor do confronto entre Mirassol e Guarani, que vai ser decidido lá em Mirassol. Jogamos com o Mirassol agora. Eu acho que deu para ver que não é um time de se desprezar, mas também não é um bicho-papão. Então, não me incomoda essa sequência, se ela acontecer dessa maneira, se o São Paulo passar pela Ferroviária, que a gente não sabe ainda, e se vier a pegar um Mirassol ou um Guarani. E aí, claro, na outra chave, eu diria que tem 3 times possíveis, não dá para descartar o Red Bull Bragantino, mas em princípio, até pela camisa e pela tradição do Campeonato Paulista, a gente imagina uma semifinal, de repente, entre Corinthians e Porcaria. Acho que é o cenário que se desenha, e por isso que eu digo que a Porcaria não nos preocupa tanto, a não ser que chegue à final, caso em que aí o Corinthians não nos preocupa tanto. Então vamos fazer a nossa parte. Eu acho que a fase de classificação do Paulista foi ótima, o desempenho geral da equipe do Crespo ao longo dessa fase de classificação foi muito boa, justificou a vantagem que a gente tem agora na pontuação com relação aos adversários, e agora é a hora, né, gente? Agora é a hora. Jogamos joguinho, Botafogo e não sei o que, Inter de Limeira e São Caetano e Paraná e Piriri, e agora é o jogo que vale, né? Então o São Paulo tem Rentistas, eu acredito, na quarta-feira, lá no Uruguai. Aí sexta-feira teria essa quartas de final com a Ferroviária. Prazo super exíguo, o Crespo vai ter que pensar aí como é que ele vai montar os times, até porque eu acho que não dá para ir brincar lá com o Rentistas no Uruguai, a gente tem que fazer os pontos lá também. O jogo que a gente podia perder pontos fora já foi, que foi com o Racing na Argentina. Acho que com o Rentistas a gente tem que entrar com a proposta de vencer, e vem a Ferroviária na sexta-feira, para depois, talvez no domingo, já ter a semifinal. Olha a loucura da sequência. E aí, de um lado é muito bom a gente ver que tem elenco, tem time para disputar tudo, né? Temos jogadores e temos opções. De outro lado, dá uma certa aflição de você ter que ficar escolhendo prioridades, né? O que é um pouco frustrante, porque, enfim, o calendário é maluco. Não deveria ser assim. A rigor você deveria precisar ter um time, não 2, né? Para disputar os torneios que tem para disputar pelo futebol profissional. Mas foi assim que a realidade se impôs, e a gente vai ter que fazer essas escolhas. Quero até saber de você, deixa aí nos comentários o que você acha que o Crespo deve fazer para os próximos jogos. Deve poupar mais contra o Rentistas, deve poupar contra a Ferroviária, deve fazer com o time principal os 2 jogos, deve misturar nos 2 casos. O que você acha que o Crespo deve fazer? Eu, francamente, não tenho opinião formada. Eu acho que assim, Correntistas tem que é o próximo jogo, já poupamos nesse, tem que entrar com todo mundo. Agora, com a Ferroviária, eu já acho que é aquele time que começa misto e pode terminar com o time principal. Mas é uma agonia, gente. Não é fácil, não é fácil. Eu acho engraçado, vem aqueles engenheiros de obra pronta, né? Falam, não, tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. É fácil falar depois, que você já viu o resultado, já viu o que deu. Antes, fazer essas escolhas numa situação dramática como essa, que se de repente passa das quartas, no domingo já tem outro jogo, é complicado. Então, vamos ver aí o que o Crespo prepara para a sequência e torcer, gente, porque agora chegou a fase decisiva. É agora que a gente vai ver se temos mesmo possibilidades de sermos campeões paulistas nesse ano de 2021. É isso.
Deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal. Lembre que esse conteúdo também está no Spotify. Você pode procurar a Imprensa São Paulina no Spotify. Se preferir, pode ouvir em vez de ver. E é isso. Voltamos em breve com o próximo jogo contra o Rentistas, que é logo quarta-feira. Um grande abraço e saudações tricolores.